Para responder uma pergunta dessa, né, quando eu vou na casa do cliente, quando a pessoa me chama, né, e permite que eu dou uma olhada na instalação, tá? Para responder a pergunta para esse cliente, eu olhei o circuito e verifiquei inúmeras irregularidades naquele circuito, tá? Quer dizer que todos os circuitos terão o mesmo problema daquele? Não. Tanto é que eu falei no início do vídeo que não existe apenas uma causa, né? Para fios e cabos elétricos estar esquentando, queimando, pegando fogo ou desarmando disjuntores na instalação elétrica. Não existe uma causa, existe centenas de causas, tá? É justamente por isso que quando a gente exige do cliente comprar materiais de qualidade e contratar profissional qualificado, a gente quer evitar esses acontecimentos, tá? Uma instalação mal feita, cada mês de uso dessa instalação ela vai ficando pior, tá? Então não é que ela fez mal feita, você economizou, beleza? Economizou no material, economizou no profissional eletricista. Então no primeiro mês vem um valor, no segundo mês vem outro valor, no terceiro mês outro e assim sucessivamente. Eu fiz o reparo em uma instalação elétrica que há mais de 10 anos o cliente estava pagando mais de R$ 600 de conta de água e luz. Nesse caso não, nesse caso de energia elétrica, tá? Mais de R$ 600 só de energia elétrica. A água é outra coisa, é tema para outro vídeo, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado na escolha do material e do profissional eletricista. Quando um fio começa a esquentar, o que precisa ficar claro para todo mundo é que aquele fio ele está se comportando exatamente como isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma resistência de chuveiro, tá? Quando a resistência de chuveiro está no local certo para a atividade certa, o fato dela esquentar está beneficiando o proprietário da instalação elétrica. Quando o fio está esquentando, o fato dele esquentar está gastando muito mais energia do que a necessidade para a qual ele foi construído e o proprietário não está beneficiando desse consumo, tá? O consumo está ficando lá dentro do conduíte, o calor, o vapor, tá? O vapor, os vapores, né, do circuito, quando aquece, dependendo do aquecimento, vão sair gases, tá? E isso não beneficia o cliente de maneira alguma. Todavia, porém, contudo, não beneficia e aumenta o custo da instalação, né? O custo do consumo de energia, além de estar danificando cada vez mais a instalação elétrica. Aqui eu estou demonstrando um ramal, né, de instalação elétrica de fio e cabo elétrico. Agora você imagina uma instalação elétrica, quantos metros de fios, né, não tem a mais do que isso aqui? Isso aqui tem basicamente 18 metros de fio, quando eu chamo de ramal. Agora uma instalação elétrica, dependendo da instalação elétrica, pode ter até 10 rolos de fios ali, escondido, sem que você tenha acesso. Como o cliente percebeu que isso aqui estava esquentando, ele percebeu que tinha um momento X que os disjuntores ficavam desarmando, tá? E aí ele tem acesso a uma parte do ramal e ele tocou a mão e percebeu que estava muito quente a ponto de você não conseguir segurar aqui, né? Pôr a mão aqui e segurar. Como o disjuntor tem a função termomagnética e nós sabemos que o calor ele anda nos metais, né? Ele corre ou percorre o metal. Um exemplo está a resistência, né? A partir do momento que você liga a resistência, ela começa a aquecer de um ponto. Se ela for ligada de um ponto ao outro, ela vai esquentando, esquentando, esquentando até ficar toda incandescente. Então, o metal, uma das características do metal é essa. Uma vez que você começar a aquecer aqui essa ponta, tá? Independente do comprimento do fio, a tendência é que esse calor vai se espalhar por todo esse fio. Um ponto mais quente, um ponto médio e um ponto menos quente. Mas a tendência é sempre manter uma certa temperatura nesse metal, nesse caso aqui apresentado ou representado pelo fio de cobre, tá?
Dentre os problemas que eu tenho encontrado nas instalações elétricas, eu tenho encontrado aí alucobre. O que é alucobre? Nós também chamamos de alumínio cobreado, tá? O alumínio cobreado é um alumínio pintado de cobre. Eu vi em uma instalação. E o alucobre dessa situação, eu vi um fio de um cabo elétrico em que tinha parte de alumínio e parte de cobre. Então, fio ruins, eu chamo isso de fio ruim, né? Fio pirata. Tanto é que eu coloquei na lista que eu tenho aqui em mãos esses problemas. O segundo problema para fio esquentar e ficar desarmando disjuntores é fios e cabos desbitolados, tá? Igual eu falei no início, pode ser que tenha 99% de cobre, mas a quantidade de cobre é menor do que aquela marca top de mercado, que é mais cara, que as pessoas andam fugindo. Instalação elétrica mal feita. Será que esse fio está esquentando porque o circuito que ele está alimentando foi mal dimensionado? Eu tenho observado isso com muita frequência, tá? Então a instalação ou o circuito foi mal feito, mal dimensionado, a tendência dele é começar a esquentar, e esquentando o circuito ou a instalação começa a dar problema nas outras ou nos outros periféricos, nas outras coisas que pertencem à instalação. Circuito mal dimensionado, igual eu falei, tá? Vai fazer com que possa esquentar. Se eu preciso de um fio 10 milímetros quadrado para uma determinada carga, tá? Quando eu falar em carga, eu estou falando em tudo que é ligado, tá, à instalação elétrica. Como exemplo, chuveiro, micro-ondas, geladeira, etc. e tal. Tá? Então imagina que você tem lá um cálculo de chuveiro que peça um fio de 10 milímetros quadrado e de repente você põe fio 2,5 milímetros quadrado. Eu já encontrei isso em instalação elétrica. Você não consegue segurar no fio porque ele começa a aquecer. Tá? Excesso de emendas no circuito pode fazer com que ele aqueça. Folga na conexão do circuito nas suas extremidades pode fazer ele aquecer e também desarmar disjuntores. Emendas mal feitas, além do excesso de emendas, tá? Quanto mais emenda, maior a resistência. A emenda mal feita, que é o que eu estou chamando de folgas, seja no fio ou nas extremidades, na conexão. Outra coisa que eu tenho observado, fios e cabos elétricos expostos ao sol, tá? Às vezes o fio possa até ser bom, como o caso de um cliente, todavia o fio estava em cima de telha de zinco. Imagina ao meio-dia, 30 graus, o fio em cima da telha de zinco, que temperatura não vai chegar um cabo, tá? De repente ele já tem uma temperatura ambiente, aquilo pode dobrar e pode causar danos ou problemas à instalação elétrica. Então tem que tomar muito cuidado. Fios expostos ao telhado, né? Igual esse, em um caso foi zinco, no outro eu vi telha de amianto, né? Ou fibra. O cliente com problema no circuito porque passava em cima da telha. Além de ter sido mal dimensionado o circuito e fio ruim, estava em cima da telha toda hora, desarmando o circuito de disjuntores. Você vê, falei apenas alguns, mas além desses que eu falei aqui, existem outras dezenas, centenas de possibilidades, de causas para uma instalação elétrica começar a dar problema. Já sabendo disso, a sugestão que eu dou aqui nos nossos canais é que sempre você consulte um profissional eletricista, tá? Se você não quer que a sua instalação inteira vire uma resistência elétrica, aquecendo, né, a ponto de você não conseguir tocar a mão, consulte um profissional eletricista, compre sempre material bom, material top de mercado, tá? Quando você faz uma instalação bem feita, essa instalação vai durar certamente 30 a 40 anos sem grandes avarias, sem grandes problemas. Por que o fio aquece? Por que o disjuntor desarma?
Esse era o principal objetivo desse vídeo. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, stand-up, conto, aventuras? Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.